pessoal, muito feliz e orgulhoso hoje neste lançamento de um podcast inovador, o Vozes da Talassemia. Este podcast trará para todos os pacientes, profissionais da saúde, informações da talassemia, informações de pessoas que convivem com doenças raras e muitas outras novidades neste canal inovador que é o nosso podcast. Estamos aqui hoje com duas pessoas especiais para esta inauguração grandiosa do nosso podcast. Uma pessoa é a Janaína, a Jana, minha colega de trabalho, minha colega de jornada, de caminhada e também convive aí com a talassemia já há alguns bons anos. Seja bem-vinda, Jana. Obrigada, Edu. Estou muito feliz com esse projeto. Eu vou ser host aqui no podcast. Como o Edu falou, eu sou uma pessoa vivendo com a talassemia intermediária e aqui na Abrasta eu sou pesquisadora. Então, eu fico muito feliz de estar aqui dentro e poder dar informações para todo mundo, né, que vai assistir a gente. Muito bem, Janaína. A sua área de atuação é muito importante, porque é uma área de pesquisa onde a gente pode trazer dados concretos que vai melhorar as nossas vidas. E a nossa segunda convidada, que era uma surpresa e que vai fazer bombar o nosso podcast, é a nossa querida, ilustríssima doutora Sandra Logeto, minha eterna médica, e que é uma honra poder começar esse projeto magnífico do podcast Vozes da Talassemia, trazendo essa figura tão importante para a talassemia no nosso país e no mundo todo. Seja bem-vinda, doutora Sandra. Bem-vinda. Obrigada, Edu. Obrigada, Jana. Eu falo que é bom ter amigos, porque os amigos sempre aumentam a gente e levantam a nossa bola, mas eu quero parabenizá-los por esse novo projeto, que realmente é bem interessante, é muito interessante, e agradecer de verdade, porque eu me sinto extremamente honrada de estar inaugurando esse podcast Vozes da Talassemia, porque hoje acho que esse tipo de conversa, esse tipo de divulgação de informação auxilia muito, não só as pessoas com a talassemia, os seus familiares, mas a população em geral, porque elas vão ter oportunidade de conhecer e de nós divulgarmos o que é a talassemia, o que é a nossa talassemia, né? Então, eu que agradeço e me sinto muito honrada de estar aqui agora. Muito bem, doutora Sandra. Realmente é um motivo de muita alegria, de muito orgulho, e nós vamos iniciar esse bate-papo para você que é nosso ouvinte, ter essas informações seguras do que é a talassemia, como tratar, o diagnóstico e tantos outros desdobramentos que a gente tem enquanto paciente, enquanto profissional, enquanto os familiares e toda a sociedade, como a doutora Sandra muito bem colocou. E também iremos, né, como eu disse no início, tratar de outros temas, de outras doenças raras também, né, que é importante a gente ter essa união, né, de pacientes vivendo e convivendo com doenças raras. Então vai ficar muito rico esse nosso projeto, trazendo esses atores também que convivem e vivem com a doença rara. E aí, doutora Sandra, para a gente iniciar esse nosso podcast, indo diretamente ao tema, né, dando vozes realmente à talassemia, porque isso é muito importante. Este canal, ele visa também esse princípio de dar voz a você que está aí, né, paciente, familiar, cuidador, gestor de saúde, né, toda a cadeia de população que está, de certa forma, interligada na questão da talassemia e de outras doenças raras. E aí, doutora Sandra, eu começo, né, para que as pessoas entendam um pouco, né, do que é a talassemia. Então, eu queria que a senhora trouxesse para a gente o que é a talassemia, né, explicar um pouquinho de como a talassemia se dá, quais são os tipos de talassemia, para que as pessoas que estão nos ouvindo ela possa realmente entender um pouco desse universo
que é as talassemias. Sim. A talassemia, ela é uma doença hereditária, a pessoa já nasce com ela, porque existe um defeito no gene, falta um pedacinho do gene que produz a nossa hemoglobina. Tá? Então, esse defeito faz com que a pessoa que tem a talassemia produza menos hemoglobina. A hemoglobina é aquele pigmento que dá cor vermelha para o sangue, e é ela que carrega oxigênio para o corpo. Então, você já vê a importância da nossa hemoglobina, né? Porque sem oxigênio... É tão importante que quando a gente recebe a transfusão de sangue, a gente fica todo vermelho. Isso, vermelho e feliz. Sim, abastece. Então, assim, é um defeito genético na produção dessa hemoglobina, e ela é dividida em beta-talassemia, que é quando o defeito é na produção de uma cadeia que chama beta, ou alfa-talassemia, quando o defeito é na produção dessa cadeia alfa, né? Porque a hemoglobina é formada por duas cadeias beta, que são proteínas, cadeias de proteínas, e por duas cadeias alfa, que também são essas cadeias de proteína. Então, pensando na beta-talassemia, nós temos 3 tipos de manifestações clínicas, tá? Então, a pessoa... Porque quando nós nascemos, nós somos metade dos genes do nosso pai e a outra metade dos genes da nossa mãe. Então, nós herdamos os 2 genes que produzem a hemoglobina. Na doença, esses 2 genes estão alterados. Então, tanto a mãe quanto o pai têm que ser portadores. E nessa situação onde os 2 genes são alterados, a pessoa pode ter a talassemia maior, que é a doença mesmo, ou a talassemia intermediária, que é uma situação onde você é anêmico, mas nem sempre precisa de transfusões. Ou, se a pessoa herda somente um gene alterado, ela tem a talassemia menor, que não é doença, mas é o fato da pessoa ser portadora. Hoje, vale comentar que a talassemia, porque muitas pessoas que têm o que nós chamávamos de talassemia intermediária hoje, quando atingem a idade adulta, elas acabam ficando dependentes de transfusão. Então, hoje, a classificação das talassemias seria talassemia dependente de transfusão, que entra o que nós sempre conhecemos como maior e aquelas intermediárias que passam a depender de transfusão, e as talassemias não dependentes de transfusão, que é aquela pessoa intermediária que não precisa de transfusões para sobreviver, ou precisa muito esporadicamente, tá? E a talassemia menor não acontece nada, a pessoa pode ter um pouco de anemia, mas ela tem a vida completamente normal, não é considerada doente. E tem, quando o problema genético é nessa proteína alfa, que é a alfa-talassemia, nós temos 4 situações, tá? A mais grave é uma que a gente chama de hidropsia fetal, que normalmente o nenê nasce morto. Temos a doença da hemoglobina H, que seria o equivalente da talassemia não dependente de transfusão, da intermediária. E temos 2 situações que não são doentes, mas mas a pessoa é portadora do gene, que seria o portador assintomático e o traço alfa-talassemia. Então, esse traço alfa-talassemia seria o equivalente da talassemia menor beta, e o portador assintomático, geralmente a pessoa tem um exame normal, tem tudo normal, porque o gene não está se manifestando. As pessoas com talassemia alfa, a doença da hemoglobina a doença da hemoglobina H, elas podem também, em algum momento da vida, ser dependentes de transfusão. E mesmo essas que têm a hidropsia fetal, se nós descobrirmos isso intraútero, se o feto já começar a fazer transfusões dentro do útero, ele consegue nascer, ele nasce, segue com as transfusões, e ele vai ter uma vida igual à pessoa que nós chamávamos de talassemia maior. Era isso que você queria saber? Perfeito. Então, doutora Sandra, para o nosso ouvinte, para a gente resumir a modo grosso, né, nós podemos resumir traço talassêmico, talassemia intermédia e talassemia major. Sim, se você teria o traço talassêmico alfa e beta, que você chamou de intermediária, seria a beta não dependente de transfusão, e a doença da hemoglobina H.
E o que você chamou de maior seria hoje ainda somente a beta-talassemia. Pelo menos no Brasil, nós não temos casos da alfa que começou a transfusão intraútero. Muito bem. Vamos seguir aqui. Vamos. Então, doutora, você até já adiantou, né, do tratamento ser transfusional, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, né, como é o tratamento da doença. E você também já adiantou que se é recomendado apenas para a maior. E não, né, a intermédia. Eu mesma sou intermédia e eu faço transfusão há 20 anos, então... Se você puder falar um pouquinho. Você tem toda a razão, a gente tem que aprofundar mais, porque não é só simplesmente, vamos transfundir. Existe toda uma regra para essa transfusão que nós já sabemos que o objetivo principal da pessoa que tem a talassemia dependente de transfusão, eu vou usar o termo dependente de transfusão, porque eu falo menos, as pessoas já sabem que são as duas, tá? É você inibir a produção do sangue dessa pessoa pela medula óssea. Tá? Que a gente chama inibir a eritropoiese ineficaz. Quer dizer, esse nome aí significa que eu estou inibindo realmente a sua produção. E hoje eu já sei, através de vários estudos ao longo dos anos, que para que a pessoa com a talassemia dependente de transfusão iniba essa produção dela, ela tem que manter uma hemoglobina antes da transfusão, e esse antes da transfusão é no dia ou na véspera, entre 9,5 gramas por decilitro e 10,5 gramas por decilitro. Então, às vezes, se a pessoa mantém uma transfusão com hemoglobina de 7, 8, o tratamento não está sendo eficaz. O normal é quanto só pra gente? Então, em adultos, na mulher adulta, a hemoglobina normal é acima de 12 gramas por decilitro. E em homens adultos, é acima de 13 gramas por decilitro. Então, ainda assim, abaixo, mas... porque, por exemplo, você chega com 9,5 de hemoglobina, na hora que eu transfundir, você vai para cima de 12, 13. Certo. Então, só que se eu começo a transfundir... Então, isso é muito importante para você que tem a talassemia, esse controle da hemoglobina pré-transfusão. Você tem que olhar, você tem que estar no mínimo 9,5 e no máximo 10,5, porque se você transfundir também com uma hemoglobina muito acima de 10,5, é uma transfusão que você poderia deixar para a semana para outra semana e receber menos ferro, que nós vamos conversar daqui a pouco. Sim, com certeza. Mas é importante ainda nesse ponto da questão transfusional trazer para as pessoas que estão nos ouvindo as consequências que acarreta a não transfusão adequada, né? Que é o aparecimento das massas. Hoje nos procuram muitos, né, pacientes buscando essa informação. O que são essas massas, né, que aparece, pode ter no abdômen, pegar a parte de pulmão, enfim, né? E aí eu gostaria que a senhora tecesse um pouquinho de comentário do porquê dessas massas, né, como que elas surgem em pacientes com talassemia que tem a ver com a questão da transfusão inadequada. Sim, correto. Super importante também. Essas massas nós chamamos de hematopoiese extramedular. Tá? Hematopoiese significa produção do sangue e extramedular a produção do sangue fora da medula óssea. Então, se a pessoa mantém um nível de hemoglobina mais baixo, o corpo vê o quê? Eu estou anêmico, mas ele não se liga por que ele está anêmico. Então, ele começa a fazer com que outras partes do organismo, principalmente partes que produziam sangue na vida intrauterina, por exemplo, o baço, elas comecem a aumentar, porque ele não sabe o que está acontecendo, então ele começa a estimular a produção do sangue. Só que o aumento do baço é uma complicação. Essas massas que o Edu comentou na coluna, porque dentro da coluna a gente tem bastante medula óssea, onde o sangue é produzido, então ele começa a trabalhar demais, só que o osso lá da coluna é pequenininho, né, a vértebra, então ele não aguenta e essa massa da medula óssea começa a sair para fora do osso, e aí ela fica ao longo da coluna. Eu já tive uma pessoa com talassemia que ela fez essa massa numa glândula que chama suprarrenal, que é uma coisa assim, super rara, que fica em cima do rim, essa glândula suprarrenal. Então, essas massas que acontecem, pode acontecer no tórax, aumento do baço, às vezes até aumento do fígado, também na barriga, porque a nossa coluna vem daqui de cima
até aqui a região do cóccix, né? Sim. Então, você tem isso por conta desse nível de hemoglobina baixo. E, às vezes, se é muito baixo, a pessoa começa a ter aquelas deformidades ósseas, características do tempo, onde não se sabia o que fazer com a talassemia. Por quê? Porque o osso também produz sangue, então ele começa a alargar os ossos. Sim. Então, isso é super importante. Mais um fator muito importante para se atentar para esse nível pré da hemoglobina de 9,5. Perfeito. Eu quis trazer esse ponto, então, para você aí que está nos ouvindo, principalmente o paciente, como profissional da saúde, existe um protocolo, né? Ele deve ser cumprido de forma adequada, como bem colocado pela doutora Sandra, né? A transfusão, pré-transfusão de 9,5 a 10, né? 10,5, para que se evite essas complicações futuras. Então, principalmente aos médicos hematologistas que insistem, a gente ainda tem essa questão, né, de médicos hematologistas que eles têm uma certa recusa de transfundir pacientes talassêmicos, né, com uma hemoglobina de 9,5. Diz que tem que esperar cair um pouco mais. Então isso não é correto. Então você que é paciente, cobre do seu médico, né, essa transfusão adequada para que você não tenha problemas futuros. Tá. Isso tudo é importante, né? Sim. É duro gostar de talassemia, mas enfim. Mas isso que você comentou também, eu tenho percebido que às vezes tem piorado um pouco, porque hoje nós temos um projeto que é o manejo seguro do sangue, tá? Que é realmente evitar o excesso de transfusão, mas as pessoas acabam esquecendo que tanto talassemia quanto anemia falciforme não se encaixam nesse projeto. Perfeito. Porque assim, até às vezes você vê serviços que com 9,5 transfunde um paciente que não precisa. Então, o foco desse projeto é evitar esse tipo de transfusão, mas talassemia não está inclusa nisso. E eu acho que também vale a pena comentar, em relação à transfusão que você me perguntou, tá? Além da hemoglobina, é importante nós fazermos o que chama fenotipagem ou genotipagem, né? Que é o quê? Todo mundo conhece o tipo sanguíneo ABO, e RH, né? RH positivo ou negativo. Sim. Mas nós temos vários subtipos sanguíneos menores que, assim, no dia a dia não vai atrapalhar a nossa vida, mas para quem transfunde constantemente, nós temos que estender a busca da melhor bolsa também com esses subtipos sanguíneos, que é a fenotipagem estendida. Então, isso é algo também que nos lugares que fazem um tratamento é importante que seja procurado, né, no momento de buscar a bolsa para o paciente. Também filtrar as bolsas, tá? Todas as bolsas devem ser filtradas, porque você tira uma célula que chama leucócito, que é uma célula de defesa do nosso corpo. Esse leucócito, ele causa reação alérgica na pessoa. Então, o ideal é você fazer essa filtragem do sangue no momento da doação do sangue, que é o melhor dos mundos. Ou fazer no momento que prepara a bolsa para fazer a transfusão da pessoa. Mas o ideal é realmente... porque já na hora que está doando. Na hora que está doando, porque o que acontece? Esse leucócito, se você não filtra na hora, ele fica lá. Sim. Aí a pessoa com talassemia, ela também tem que receber um sangue jovem, que seria um sangue que foi doado nos últimos 15 dias, porque ele vai durar mais tempo. Só que se eu não filtro ali no momento da doação, aquele leucócito está lá nadando. E ele vai ficando velhinho, ele vai morrendo e ele vai se rompendo e ele solta no sangue essas substâncias que causam reação alérgica. Sim. Então, para você minimizar ao máximo essa possibilidade de reação alérgica, o ideal é filtrar no momento da doação. Muito bem. Então, fica aí também um recado muito importante, falando já dessa questão do sangue, para que você divulguem para os seus amigos, seus familiares, a importância da doação de sangue, né? Procure o hemocentro mais próximo da sua cidade, faça a sua doação de sangue, porque nós, pacientes de talassemia e tantos outros pacientes de doenças crônicas, precisa da sua ajuda, da sua colaboração, para que a gente possa se manter vivo. E aí, doutora Sandra, entrando num universo ainda maior da talassemia, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né? Se fala muito na questão da quelação, né? Da importância da quelação
de ferro para nós pacientes com talassemia. E aí eu gostaria que a senhora pudesse também falar dessa importância terapêutica para todos nós, né? O quanto isso é importante para manter a nossa saúde em dia, que é a questão da quelação de ferro. E o porquê que ela se dá, né? Então, assim, a partir do momento que se começou com as transfusões... Aí, detalhe, essas transfusões são repetidas, tá? Não é de vez em quando. Por isso que a gente tem que obedecer... Quem dera. Só que o que acontece? A gente conseguiu resolver um problema da pessoa com a talassemia, mas arrumamos outro problema. Sim, uma bola de neve, né? Porque na bolsa de sangue a gente tem ferro. Então, quando a pessoa está recebendo a transfusão, ela recebe ferro. Sim. Só que o nosso corpo não sabe sozinho eliminar o excesso de ferro. Então, ele começa a se acumular no nosso corpo, principalmente no fígado, no coração e nas glândulas endócrinas, né? Então, tipo pâncreas, hipófise, Ovário. tireoide. E aí vai comprometer o funcionamento desses órgãos. Hoje não, já há vários anos, existe o tratamento quelante de ferro, porque já que o corpo não consegue pôr esse ferro para fora, hoje nós temos remédios que tiram esse ferro para fora. Então, é super importante não só transfundir, mas também iniciar a quelação na época certa, porque o objetivo da quelação não deve ser tirar o ferro que já depositou, deve ser prevenir o depósito de ferro. Porque uma vez que o ferro depositou na célula, mesmo que eu retire, alguma célula já ficou lesada. E eu não quero isso. Então, existe também protocolos e regras para quando iniciar a terapia de quelação de ferro. Então, normalmente, é após 10 a 20 transfusões, você vai controlando o nível de ferritina. Imagina-se que, mais ou menos com esse nível, a gente já tem uma ferritina acima de 1000. Então, aí você já deve indicar, nós, né, médicos, já devemos indicar a quelação de ferro. O normal é quanto também? Do que? Da ferritina? Como... Então, o normal da ferritina é em torno de, no máximo, dependendo do laboratório, 300, 350. Ok. Tá? Então, quando... Então, fica assim, a acima 1000, de 1000, aí você já começa, porque senão vai começar a depositar. mais. Aumenta mais e Sim. deposita. E hoje quais são as terapêuticas para quelação do ferro? Então, hoje nós temos 3 quelantes aprovados no Brasil. Esses 3 quelantes são fornecidos pelo SUS. Eu vou falar o nome comercial, que acho que é mais fácil das pessoas identificarem. Sim. Porque às vezes os nomes são parecidos. Sim, é tudo. Aí o pessoal, Bem o que você falou? Sim. É importante. Então, assim, eu peço autorização para falar o nome comercial, tá? Então, nós temos o Desferal, que é aquele de aplicação subcutânea. Precisa da bomba. É um quelante bárbaro, mas ele precisa de uma bomba de infusão que nós não temos no Brasil. Sim. Lutamos há muito tempo, a Brasta luta há muito tempo para tentar, e ainda continuamos lutando, porque Nossa, nós não temos. Muito tempo, né? E temos 2 quelantes orais, um é o Ferriprox, que é um comprimido, e o outro é o Esjade, que também é comprimido. E nós podemos fazer terapia combinada, tá? Dependendo da quantidade de ferro que a pessoa tem, eu posso dar 2 quelantes associados. Então, pode ser o Desferal e o Ferriprox, o Desferal e o Esjade, ou o Ferriprox e o Esjade. E essa combinação, na maioria das vezes, ela surte um efeito muito mais desejado do que um sozinho, né? Porque você intensifica a saída de ferro dos órgãos. Só que você só vai indicar isso se o paciente tem realmente um depósito maior de ferro. Normalmente, quando nós vamos iniciar a quelação, nós iniciamos com 1. Porque, a princípio, a pessoa não está assim, sobrecarregada de ferro. Sim. E a gente vê, assim, eu percebo, assim, pelo menos as minhas crianças, que não são mais crianças, mas que começaram... Serão sempre. Serão sempre, né? Que começaram a quelar desde cedo, direitinho, isso é super importante, a adesão ao tratamento, tá? Elas continuam hoje na idade adulta tomando um quelante só. Nossa, tá? Então, isso é super importante. Mas, outra coisa super importante, vocês prestarem atenção também, não é porque a gente começou, de repente, sei lá,
comecei com desferal, que eu tenho que ficar a vida inteira com desferal. Sim. Isso aí é avaliado trocar, né? a cada momento. Ah, vamos associar, vamos mudar, está tendo efeito colateral com o remédio X, então vamos tentar o outro. Então existe essa maleabilidade. Essa Sim. era a minha próxima pergunta, na verdade, de efeito colateral. É. Então, os quelantes podem dar a transfusão. Você também já falou um pouco da reação, né? É. Que tipo de reação que podem acontecer? O que que... Então, dos quelantes? Dos quelantes e da transfusão, a reação. Tá, bom, de transfusão, as reações mais comuns geralmente são a reação alérgica, que acaba sendo a mais comum disparada. Peraí, eu vou começar que eu bati aqui. Ah, não? Italiano tem que amarrar. Não Tem tem que amarrar. jeito. Bom, então assim, é super importante conhecer as reações transfusionais, né? A mais comum é a reação alérgica, né? Que é aquela que dá coceira, dá aquelas placas vermelhas, que você pode controlar filtrando, prevenir, né? Filtrando o sangue. Né? Você pode ter uma reação febril, Sim. você pode fazer febre. E as outras reações são mais raras, porque assim, você está dando um sangue fenotipado, com a fenotipagem estendida. Hoje, no passado, existia o risco de transmissão de infecções virais transmitidas, mas hoje os controles do banco de sangue, o NAT, tá, que você detecta as hepatites, detecta o HIV precocemente. Então, hoje diminuiu muito a possibilidade de uma reação, de uma transmissão, transmitir uma infecção. Você pode ter também que é mais difícil, às vezes, sei lá, tem uma contaminação por bactéria naquela bolsa, a pessoa pode fazer uma bacteremia, né, que é quando a bactéria passa para o corpo todo, mas isso são reações, felizmente, muito difíceis. Raras, né? Então, hoje, o que mais nós vemos é a febril e a alérgica, que você vai acabar tratando, filtrando. Na hora. Você trata na hora e previne depois, continuando com a filtração e lavando a bolsa. E você pode ir desenvolvendo mais reações? O paciente, ele pode... Então, se você faz uma fenotipagem estendida da bolsa, não é para fazer. Olha só. Mas se você não faz, ele pode fazer algum anticorpo que ele não... o paciente não tem aquela proteína, aquele fenótipo, aí não foi feita a fenotipagem da bolsa estendida, e aí ele recebeu lá uma proteína que atrapalhou o fenótipo dele, aí ele vai produzir um anticorpo, e isso aí é ruim, porque aí dificulta mais ainda, porque você vai, ainda além do ABO, do RH, você vai ter que ainda buscar aqueles anticorpos que ele sensibilizou. Então, isso não é mais para acontecer. Pode acontecer? Pode, mas tudo isso hoje tem como minimizar através da fenotipagem estendida dos pacientes. E aí, voltando para a questão do ferro, né, para a gente não perder, tem reações para pacientes que usam determinado tipo de quelante. Sim. E o importante também dizer, já para a gente fechar essa questão do quelante, que a gente às vezes encontra com colegas e fala, você está quelando ferro? Tô. Mas aí você olha a ferritina dele, está em 4.000. Então a gente sabe que ele não está quelando, né? Então se você acha que está enganando o seu médico, não pense isso, né? Porque o exame de ferritina, ele deixa claro que a quelação não está sendo feita de forma adequada. Sim. Muito bem colocado. Eu acho que vale a pena, antes de falar dos efeitos colaterais, por exemplo, se a pessoa toma o desferal ou o ferriprox, a urina tem que ser vermelha. Coca-Cola. Coca-Cola, porque eles tiram o ferro pela urina. Então, é importante. Se não está vermelha... Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Já o ESJAD, ele sai pelas fezes, então você acaba não percebendo. Mas também, através da ferritina, a gente consegue saber. E eu gosto muito de um exame, que a gente briga até hoje, vai continuar brigando, que a Braça também está brigando até hoje, que é a ressonância magnética. Sim. Porque a ressonância, o que ela faz? Ela mede quanto você tem de ferro no fígado, no coração e no pâncreas.
E eu acho muito importante a gente conseguir fazer esse exame, porque um problema também, às vezes, da falta de adesão àquela ação é que a pessoa ela só vai sentir as consequências de não quelar tardiamente. Exatamente, porque mesmo que a pessoa tenha bastante ferro no fígado, ela vai desenvolver o câncer dali a muitos anos. Só que não é para desenvolver o câncer, é para não ter o câncer. Sim. Então, eu mostro, é legal porque você mostra para a pessoa com a talassemia e ela enxerga realmente, olha, mas eu estou me sentindo tão bem, mas lá dentro está tudo muito, muito enferrujado. Sim. Muito complicado. Muito complicado. Enferrujado é bom. E ele é melhor do que a ferritina, que infelizmente no Brasil ainda nós temos limitação para que todos os pacientes tenham acesso à ressonância, mas a gente tem que continuar batalhando para que tenham, porque você consegue reverter com a ressonância, porque a pessoa viu, ela acredita na gente. Materializa, né? Materializa e faz aquela ação. Hoje mesmo eu estava vendo uma pessoa que há 1 ano e meio atrás tinha uma sobrecarga de pâncreas grave. Eu falei, como é possível? Aí o povo acha que eu sou chata. Ela estava assim, sem sintoma? Ainda não manifestava diabetes. Aí eu assumo que eu sou chata, que o povo reclama, briga comigo, mas eu sentei e falei, olha, pessoa, é assim, assim, assim. Você não vai querer morrer de diabetes, né? Chegou até aqui. Bom, conversei, voltou agora, em 1 ano e meio, normalizou. Limpíssimo. Limpou o pâncreas. Então, pra você ver, gente, façam aquela ação, sigam a orientação, porque não é só transfundir. Se vocês querem viver até 100 anos, vocês precisam quelar. E é importante essa questão que a doutora Sandra traz sobre a ressonância magnética. Ela está inserida na tabela SUS, né? Ela é disponível pelo Sistema Único de Saúde. Então, você que tem dificuldade, entre em contato com a Abrasta, cobre o seu gestor de saúde, né? Se for preciso, judicialize uma ação contra o Estado, contra o seu município, mas que você tenha garantido o direito de fazer esse exame tão importante para as nossas vidas. Isso aí. Agora vamos aos efeitos colaterais dos remédios. Bom, o Desferal, assim, é uma aplicação subcutânea, então o principal efeito... Que é muito dolorosa. Nossa, é um saco. Não dói, não. O povo não reclama que dói, eu não. Usava, não dói. Quem tem indicação, faça o Desferal. Eu usava xilocaína pra fazer. Então, mas enfim, ele pode dar uma reação local, porque é uma aplicação subcutânea, e ele pode dar reação alérgica, ele pode dar comprometimento no olho, diminuir a audição. Então, assim, mas é o que eu falo, se você não tem nada e só pode fazer esse, é melhor fazer, porque a sua vida vai depender dele. O ferriprox, o principal efeito que a gente tem que observar é porque ele pode causar neutropenia. Tá? Neutrófilo é da família daquele glóbulo branco que nós falamos, que é a célula que protege contra infecções, e o neutrófilo ele protege especificamente contra bactérias. Então, se a pessoa tem um neutrófilo muito baixo, ela fica com um risco de infecções graves. Então, o controle que nós temos, principal que nós temos que fazer com o ferriprox é esse. E o ESJAD, ele pode dar muita alteração gastrointestinal, que às vezes dificulta muito a administração. Com diarreia, dor de estômago. Gastrite. Então, às vezes, a gente maneja a dose. Em vez de tomar de manhã, toma à noite, toma à tarde, fraciona de manhã. Então, às vezes, quem precisa tomar, fica inventando diferentes horários. Sim. Aí, quando você faz essas mudanças, geralmente eles conseguem tomar. E é muito individual, né? Realmente é muito individual, não vai. Tem outras pessoas com talassemia que não tem. Para mim foi muito difícil. Porque assim, ele tem lactose na composição, né? E então, muita lactose. Então, às vezes as pessoas que são intolerantes não tem o que fazer. Mas aí, se ela precisa... Associa um ferriprox, aí você reduz a dose do ESJAD, a pessoa consegue tomar, mas faz... Então, assim, tem várias possibilidades para não deixar essa pessoa sobrecarregar o ferro com o mínimo de eventos adversos. E aí, independente do quelante que você vai usar, controlar fígado,
controlar rins. No ESJAD, a gente ainda tem que controlar se perde proteína na urina ou não. Mas qualquer remédio tem efeito colateral. Sim. E fazendo controle periódico, você consegue detectar antes de piorar. Então é tudo manejo, é tudo saber conhecer o medicamento, saber o que você tem que controlar e fazer o controle. E já linkando a questão do ferriprox, porque ele causa neutropenia, né? E é a nossa pergunta próxima, né? Pacientes com talassemia têm de ter uma imunidade menor do que pessoas normais, ou isso é um mito, né, que circula no meio da comunidade, né, que pacientes... Não é nem só isso, né? Plaqueta também. Tem que esse pacientes têm essa imunidade baixa, né, e se gripa mais fácil. Não. É. A pessoa com talassemia não tem imunidade baixa. Quem tem imunidade baixa, por exemplo, é a pessoa que tem anemia falciforme, que é outra doença. E aqui eu acho que vale a pena a gente comentar, às vezes a pessoa tem anemia falciforme porque juntou um gene da anemia falciforme com um gene da talassemia, que a gente chama de S-beta-talassemia. Essa pessoa não é talassemia, essa pessoa é doença falciforme, é outra doença. Mas vamos voltar aqui para o pessoal da talassemia. A pessoa com talassemia que por um motivo que teve, tirou o baço, esse sim tem a imunidade diminuída, porque o baço... No meu caso. Mas você tá bonitão, vai. Porque se cuida. Porque o que acontece? O baço, ele é um órgão de defesa do corpo contra infecções também. Principalmente por um bicho que chama pneumococo, que é um bicho que dá infecção comum em crianças e em adultos. Então, a pessoa com talassemia sem o baço tem que ter um pouco mais de cuidado. E doutora Sandra, essa questão é muito interessante, porque eu fiz a retirada do baço com 4 anos de idade, né? Então, tem 40 anos. E lá se dizia que precisava tomar antibióticos o resto da vida, né? Então, nesse ponto, eu não sei se eu sou negligente ou não, mas eu cansei de tomar benzetacil a cada 21 dias, porque aquilo ali era um tormento, né? Você ter que ir, e quem toma benzetacil sabe o quanto que é incômodo tomar aquela injeção, que ela é tensa, né? Precisa realmente fazer essa profilaxia o resto da vida, ou a gente pode esquecer e se cuidar da melhor forma possível sem fazer essa profilaxia que não é nada boa? As informações que nós tínhamos há 40 anos atrás eram bem diferentes da que nós temos hoje, tá? Então, hoje, seguramente, você não precisa fazer a vida inteira. Amém. Peraí, deixa eu contar. Quando você tira o baço, a gente faz... Porque você tirou o baço, você vai estar aí... Os pneumococos, os hemófilos, os meningococos vão estar ávidos pela pessoa sem baço. Então, durante 2 anos, após a retirada do baço, você faz sim a profilaxia, porque eu não sei qual vai ser o comportamento individual, porque isso varia de pessoa também. Antes da tirada do baço, hoje, que não tinha naquela época, né? Nós temos vacina contra o pneumococo, contra o meningococo e contra o hemófilos. E várias outras vacinas que na época não tinha. Então, antes de fazer a cirurgia, já vacina contra todos esses bichos. Tirou o baço, eu faço durante 2 anos a profilaxia e não precisa ser com benzetacil. Hoje nós temos antibiótico oral que funciona tão bem quanto, só que a pessoa não pode esquecer, porque é de uso diário. Mas também só 2 anos de profilaxia. 2 anos. Aí, o que acontece? Se nesses 2 anos a pessoa não teve infecções, não internou por infecção, passou tranquilo, você até pode suspender e continua observando. Porque não é porque parou o antibiótico depois de 2 anos que o bicho continua lá. Deixou de existir, né? O bicho continua. Mas então, no meu caso, eu estou com crédito. Então, o que tem que acontecer? Se você para essa profilaxia, qualquer processo febril tem que ser avaliado em pronto-socorro. Porque nada impede que você pegue um pneumococo em qualquer momento da vida.
A maioria das vezes não é, mas como só dá para saber examinando e fazendo exames, a recomendação é quem não tem baço, acima de 38 graus centígrados, mesmo que não tenha clínica de nada, tem que ser avaliado por um médico para ver se é infecção bacteriana ou não. Muito bem. Tá ótimo, doutora. Então, como você já nos falou que há 40 anos a terapêutica era muito diferente de hoje em dia e tal, eu queria que você falasse um pouco sobre essas inovações que estão surgindo para o tratamento da talassemia. Hoje nós temos, eu diria 4 inovações, porque eu acho que ainda o transplante de medula óssea é inovação. Sim. Nós temos a terapia gênica e novos medicamentos que têm como objetivo tentar espaçar o intervalo das transfusões ou diminuir o volume de cada transfusão. Tá? Então, se eu for pensar em cura, seria o transplante de medula óssea ou a terapia gênica. Para o transplante, você precisa de um doador familiar totalmente compatível, que às vezes você não encontra, porque às vezes o primeiro filho nasceu com a talassemia, a família prefere não arriscar. Mas mesmo que você tenha um irmão compatível, porque os resultados melhores são com familiares totalmente compatíveis. Poucos acabam sendo candidatos ao transplante. Mas mesmo assim, eu sempre falo, vamos pensar bem, a cura mas a gente não pode achar que você faz o transplante e não vai ter mais nada nunca. Às vezes você pode trocar uma doença por outra, porque o transplante pode dar o que a gente chama de reação enxerto versus hospedeiro, pode comprometer a imunidade por um tempo muito grande, e aí vai precisar tomar um antibiótico profilático, aí não é o benzetacil, são antibióticos diferentes, mais fortes, mais potentes. Se você transplanta muito pequeno, pode interferir no crescimento. Então você pode levar à esterilidade. Então, assim, tem uma série também de consequências. É uma terapêutica perigosa. Ela é curativa, mas eu sempre falo, tem que sentar e ver se vale a pena. Se vale a pena discutir com a equipe do transplante, com dados reais, de porcentagens de tudo, e com a equipe da Hemato, para dizer qual é a sua chance de você ter uma complicação dessa ou de você morrer nos próximos 20 anos? Nenhuma. Do transplante, X. Então, assim, é curativo? Está crescendo? Faz-se muito no exterior? Faz-se muito na Itália? Faz. Mas é uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, hoje a gente tem alguns serviços no Brasil que estão também se especializando nisso. Então, acredito que talvez no futuro a gente consiga. Mas a cura, existe no Brasil, mas que às vezes a gente fala transplante, a pessoa acha que eu vou transplantar, amanhã eu saio andando e nunca mais. E acha que é um transplante comum, normal, né? E não é. Esse ponto é um nenhum ponto... transplante é comum, né? Nenhum. Mas é um ponto muito delicado e importante que a gente gostaria de falar para vocês, pais, né? De crianças recém-diagnosticadas, né? Adolescentes, que é importante, quando se tem essa decisão do transplante, compartilhar, né? Não só com o médico que está acompanhando o seu filho, mas com o Comitê Médico Científico da Abrasta, né? Que está aqui exatamente para nos auxiliar, fazer uma discussão muito ampla do caso, para que a gente não venha a perder essa pessoa, né? Nós tivemos nesses últimos anos perda de pessoas queridas que optaram pelo transplante, mas que infelizmente não tiveram sucesso, né? Então eu acho que o diálogo é muito importante. Não é a exclusão do transplante, mas esse diálogo, né, trazer para os nossos médicos especialistas avaliarem junto com o seu médico local para ver se realmente a terapêutica ela vai ter sucesso ou não. E os resultados bons do transplante na Europa são feitos em pacientes com menos de 16 anos de idade e sem sobrecarga de ferro. Então, porque às vezes você vê, vem já um adulto cheio de ferro que quer transplantar. Não vai dar certo. Enfim, bom,
A terapia gênica, na verdade, assim, é o que abre os olhos da gente, Sim. né? Que é uma coisa assim que tem tido ótimos resultados, né? A Itália está liderando um estudo europeu com muito bons resultados, mas assim, o que seria terapia gênica, né? Você pega o próprio gene do paciente, E muda, né? a tesourinha, né, que é bonitinha, né? Você corta o pedacinho lá e coloca um vetor, que é um vírus, né? Mas não é um vírus ativo que dá Sim. doença, não, tá? É um vetor que está carregando aquele pedaço genético que falta para a produção da hemoglobina, e aí você infunde isso. Mas também você tem um preparo antes parecido com o do transplante de medula óssea. Só que o custo É altíssimo. é proibitivo, pelo menos aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, já existe nos Estados Unidos aprovado uma forma comercial da terapia Nossa. gênica, mas assim, nos Estados Unidos a pessoa paga o seu tratamento. É. Na Aqui não Europa, a empresa tirou a aprovação, porque muitos países da Europa funcionam meio como o Brasil, né? Seria o SUS deles, né? Sim. E o SUS deles já falou assim, a gente não vai pagar isso. Então, esse estudo que está acontecendo na Itália é uma terapia gênica pelos estudiosos, pelos pesquisadores, que está mostrando sucesso. Então, talvez isso barateie um pouco. Mas a Em gente algum pode momento. dizer que é uma realidade. Não, é uma realidade, não sei quando para o Brasil, mas, assim, parece bem promissora. Tá? E você tem 2 medicamentos, esses medicamentos que eu falei, que tentam espaçar a transfusão, né? Um é o luspatercept e o outro é o mitapivat. Posso falar do luspatercept? Pode. Pode. Então, esse luspatercept ele já está aprovado no Brasil para as pessoas com talassemia dependentes de transfusão. E ele age aonde? Ele age naquilo que eu falei, nessa eritropoiese ineficaz. Então, ele não deixa essa eritropoiese ser tão ineficaz. Então, eu espero o quê? Que a pessoa consiga produzir um pouquinho mais da sua hemoglobina, não normalizando, mas ela deixa de transfundir tanto. Ele faz a maturação. Ele facilita essa maturação. E o outro que ainda está em estudo, e eu fico muito feliz porque o Brasil foi incluído nesse projeto do estudo do mitapivat. Fizemos uma força-tarefa enorme para trazer porque, o estudo. nossa, é gratificante a gente poder oferecer isso para os nossos pacientes. Uhum. Porque assim, eles estão com uma tecnologia que muitos não têm. Mas, enfim, esse mitapivat é um comprimido, ele ainda não está aprovado, porque os estudos estão terminando agora, as análises estão terminando. E ele também tem esse propósito de tentar fazer com que a hemoglobina dure um pouquinho mais para você, nas pessoas com talassemia não dependente de transfusão, porque isso é importante também. A pessoa vive com 7, 8 de hemoglobina, isso não é normal. Não. Então, Sim. a proposta assim, é você aumentar o nível da hemoglobina dessa pessoa, e nas pessoas dependentes de transfusão, é tentar espaçar ou reduzir o volume. E Então- um ponto interessante, doutora Sandra. Primeiro eu queria dizer, né, que eu estou fazendo uso do luspatercept. Ele ainda não está disponível nem no Sistema Único de Saúde, nem na saúde suplementar, mas eu consegui via convênio médico e tem outros colegas que já conseguiram também via convênio médico. Porém, há uma certa frustração, né, com o luspatercept, porque os estudos mostram que a adesão é de 50%, ele vai fazer efeito, né, e em 50% de pacientes não vai aderir ao medicamento. Então, eu acho que é importante a senhora trazer essa questão, porque eu já conversei com pais de pacientes e que demonstram essa frustração total, né? Poxa, eu consegui o medicamento via convênio e ele não teve efetividade, porque a gente quer que ele funcione, né? Claro. Mas não é só um querer, tem toda uma dinâmica que está em torno do medicamento, né? Então eu gostaria que a senhora discorresse sobre esse ponto, que é importante
a gente trazer para que o paciente tenha essa ideia, né, de que o medicamento pode fazer efeito, como também não pode. Nos estudos clínicos do luspatercept, a taxa de resposta foi de 33%. Esse 50% é na vida real. Tá? Porque com a história da pandemia, da Covid, muitos serviços começaram a usar para tentar. Então, na verdade, é esse mundo real que achou que 50% dos pacientes respondem e 50% não respondem. Mas é melhor do que nada. Sim. A gente sabe que os pacientes eles demoram entre 3 a 6 meses para ter uma resposta. Então, se a pessoa está usando já há 6 meses e não mudou nada, infelizmente ele caiu nesses 50% que não responde, a gente não sabe por quê, não tem uma explicação, porque teoricamente a alteração molecular é praticamente a mesma, enfim. Mas eu acho que é uma esperança, se a pessoa tem condições de usar pelo menos durante 6 meses... Ele vai se você está usando há quanto tempo já? Não, eu já vai fazer 1 ano. É uma esperança, porque no meu caso eu caí nos 50% que respondeu. Né? Que é melhor do que nada. Exato. Então eu fazia 3 concentrados e hoje eu reduzi para 1. Olha só. Eu acho que uma coisa que é importante falar aqui, as pessoas que respondem melhor são aquelas que transfundem um pouco menos. O estudo clínico ele fez como? Eram pessoas que recebiam até 20 bolsas nos últimos 6 meses. Então, é aquela pessoa que receberia mais ou menos 2 unidades cada vez. Tá? E aquelas pessoas que recebiam muito mais não responderam tão bem. Mas, independente do número, é uma opção de tentativa. Tá? Sim. Se vai responder ou não, a gente só vai saber depois de 6 meses de uso. E é importante também deixar aqui para você, né, que esse medicamento, brevemente, nós estamos fazendo um trabalho, né, junto à comissão, a CAT Talassemia, né, no Ministério da Saúde. Então, a Abrasta já está se movimentando para que a gente possa, no futuro, disponibilizar esse medicamento via Sistema Único de Saúde. Né? O importante é que você saiba que existe todo um processo burocrático, né? A doutora Sandra sabe disso. Não é muito simples se incorporar, né, um medicamento tanto na saúde suplementar quanto no Sistema Único de Saúde. É uma longa caminhada. Primeiro, o laboratório precisa submeter isso, né? E aí, depois dessa submissão, ele passa a incorporar a saúde suplementar. E depois de incorporado na saúde suplementar, automaticamente, depois de 1 ano, se não me falha a memória, ele já tem que estar incorporado no Sistema Único de Saúde. Então, esse trabalho todo a Abrasta já está fazendo, né, para que o quanto antes esse medicamento seja uma realidade para todos os pacientes poderem acessar. Né? E aí, assim, a gente vê a efetividade individual em cada um. Essa era a minha pergunta, na verdade, quando é que... Se tinha uma expectativa de quando que ia estar, porque eu quero testar, gente. É muito bom, né? É uma esperança mesmo, né? Não sei te dizer, eu sei que está tendo o trabalho. Nós, pela BHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, estamos escrevendo um protocolo de tratamento de talassemia para colocar tudo, né? A gente pretende lançar agora no EMO em outubro de 2024, escrevendo como que tem que ser a transfusão ideal, a quelação ideal, o diagnóstico ideal. Muito bom. A gente vai falar do luspatercept, dos quelantes, vai falar das outras especialidades que nós precisamos para acompanhar também as pessoas. Porque, assim, infelizmente, vocês estão ficando quase da minha idade, né? Sim. Só que aí começa a aparecer algumas coisas que a gente não conhece. Então, a gente está aprendendo muito com vocês também. Fico muito feliz por isso. Então, a gente precisa de outras especialidades nos ajudando também. E ainda falando de tecnologia, que a senhora falou que do luspatercept e do mitapivat, né?
O mitapivat ainda está em fase de estudo, mas a dinâmica é parecida, É a mesma, né? E o que a gente consegue enxergar, doutora Sandra, no futuro, né? Porque quando veio os quelantes orais, a gente não tinha essa noção de que poderia fazer o combinado dos medicamentos. A efetividade foi muito maior, né? Então, nós pacientes conseguimos reduzir o número da ferritina alta muito rápido, quando começou a associar. Há essa possibilidade e essa esperança também de fazer o uso combinado tanto do mitapivat como do luspatercept no futuro? Sempre há, mas precisa de um estudo clínico. E eu acho que é um racional interessante porque eles agem em lugares diferentes. Então, assim, não é é como os quelantes de ferro. Sim, isso. Tá? Eles agem em lugares diferentes. Por isso que a combinação ajuda. Eu acho que é interessante, mas precisa de estudo clínico, porque a gente tem que ver evento adverso, se isso vai fazer bem para o paciente ou não. A gente precisa de alguém que queira bancar esse estudo clínico, né? Mas é uma possibilidade. É o que você falou, no passado a gente não sabia que podia associar quelante, hoje Sim. pode. Hoje eu não tenho ainda estudo clínico que me autorize a associar esse tipo de medicamento. Daqui a uns anos pode ser que eu tenha. Pode ser que apareça outro medicamento, pode ser que apareça uma terapia gênica barata que todo mundo consegue fazer, não sei. Mas tudo hoje é possível. O que está mais visível para nós é esses dois medicamentos, né, que Sim. podem trazer qualidade de vida para todos nós, né? Acredito que até o fim do ano nós tenhamos os resultados do mitapivat. Não sei se vai ser melhor ou igual do luspatercept. Então, temos que aguardar. Tá aguardando, tá aprendendo junto. Vai ser nos próximos episódios do VOD da talassemia. Isso. Muito bem. Doutora Sandra, agora a gente vai entrar numa área muito interessante, porque nós estamos vivendo o boom da dengue no Brasil, né? E aí aproveitar para pedir para todos os nossos ouvintes, limpe o seu terreno, a sua caixa d'água, porque a dengue é consequência, né, de pessoas que não cuidam do seu espaço habitacional. Então, limpe com frequência a sua caixa d'água, né, o seu pneu, a água lá da sua plantinha, para que o mosquito da dengue não faça ali a sua proliferação. E aí, entrando nessa questão da dengue, foi aprovada também a vacina, né? Aprovada não, mas trazida para o nosso país a vacina da dengue. E nós recebemos milhares, né? Milhares não, mas algumas questionamentos sobre a vacina da dengue, né? Se é adequada para nossos pacientes ou não, se deve fazer uso ou não. E a gente gostaria que a senhora explicasse esse universo também da vacina da dengue, se é adequada ou não para pacientes com talassemia. Sim, os pacientes com talassemia eles podem fazer a vacina da dengue como qualquer outra vacina. Tá? Ela existe restrição para pessoas imunodeficientes, mas nós já falamos que a pessoa com talassemia não é imunodeficiente. A não ser que, além da talassemia, ela tenha uma imunodeficiência comprovada. Aí é outra história, mas qualquer vacina a pessoa tem e deve. Até eu gostaria de tomar, né? Mas não incluíram a minha idade, né? Não incluíram a sua idade? Não, ficar velhos não tem tanta vantagem. Mas assim, a gente só ganha o cartãozinho de idoso, isso é bom. Isso é bom. Gratuidade. Mas assim, pode tomar sim e deve. E aí, já que a gente entrou nessa pauta da vacina, HPV, herpes zoster, Covid, tudo influenza. pode fazer a festa na UBS. Então, Festa da UBS. Pode e deve, né? Pode e deve. Quanto menos contato você perfeito. tiver de bicho, melhor. Muito bem. Então, Mesmo as pessoas sem baço podem fazer as vacinas. Isso é importante, Val.
A gente já está encerrando, mas eu queria que a senhora desse a sua mensagem final para os pacientes nessa data, né, que a gente está em maio, que a gente comemora o Dia Internacional da Talassemia, então eu queria que você falasse a sua mensagem final. Eu sou muito otimista, né? Vocês sabem. Gente, talassemia é vida. Mudou muito do que era do passado. Mas essa vida vai depender da pessoa com talassemia, do familiar, do cuidador, do médico e do gestor. Então, nós sabendo o que eu preciso, que é uma transfusão adequada, uma quelação adequada, conhecer essas novidades, fazer o segmento adequado, os exames. Você vai viver. Eu tenho paciente que já está me alcançando, está com 58 anos. Sabe? Quando que você via isso no passado? Não via. A maioria dos meus pacientes adultos são formados, fizeram carreira universitária, trabalham, viajam para o exterior. Tudo isso vocês têm que combinar com o médico, né? Olha, eu quero viajar de tanto a tanto para tal lugar. É o médico que se vire para fazer as contas da transfusão, né? Ou, sei lá, vai mudar para o exterior, vamos entrar em contato com o serviço que tem, aonde a pessoa vai mudar. Então, assim, a gente não, hoje, assim, é que eu falo isso para os meus pacientes, né? Vocês não podem limitar a vida de vocês por causa da talassemia. Pode ser pais, mães. Pode ser pai, mãe. Eu só falo assim, me avisa o que vocês querem fazer, que eu me viro para dar um jeito de fazer. Aí é bom. Só não pedir muita coisa louca, mas assim, do básico. E aqui a gente tem 2 exemplos, gente. Sabe? Provas de que é possível. É possível. Sim. Nós tivemos a merula. Prova de que é possível. Tá? Então, e tanto é prova que lá no passado falava para minha mãe, né? Vai morrer muito rápido. Mas isso vai morrer cedo, então a senhora não se apega. E aí minha mãe, no desespero, fazia festa de aniversário todo ano. Né? Então, todo ano eu tinha festa de aniversário. Exato. Esse foi o ponto bom, né? Da talassemia na infância e adolescência. Aí, depois dos 15 anos, minha mãe falou assim, não vou fazer mais festa, porque não morre. Não. Né? E hoje eu tô aí com 44 anos de idade e super saudável, bem, né? E fazendo esse bate-papo aqui sensacional, inaugurando aí o Vozes da Talassemia, né? É isso aí, é cuidar direito. Hoje nós conhecemos muito mais de talassemia do que conhecíamos no passado. Sim. Então isso melhora a qualidade de vida de vocês. E sempre vai melhorar, né? E a tendência é melhorar, é descobrir, sei lá, novas terapias devem vir, alguma coisa vem. Certo. Mas assim, vamos continuar otimistas. Às vezes, mas eu vou morrer. Eu falei, filho, pra morrer todo não é fácil. Mundo vai. Todo mundo vai morrer, mas não é fácil morrer, não. Não. Então vamos continuar tratando, que vocês estão lindinhos aí. Essa é a mensagem, né? A importância da adesão ao tratamento, que a doutora Sandra já disse aqui, para que a gente esteja preparado para essas novas tecnologias, né? Porque se você é um paciente que tem acúmulo de ferro hepático, cardíaco, né? No pâncreas, vai vir novas tecnologias que você não vai estar apto a poder fazer uso. Né? Exatamente. Além de prejudicar a sua qualidade de vida mais pra frente. Exato. É verdade. Bom, estamos, né, encerrando a nossa estreia do podcast, né, Voz da Talassemia, com essas pessoas fantásticas que aqui estiveram, né, conosco, a Jana, a doutora Sandra. Este podcast é em comemoração ao Dia Internacional da Talassemia, que é dia 8 de maio. Então, parabéns a todos vocês que estão conosco nessa caminhada, a você que é paciente assim como nós, você que é pais e mães que estão aí na luta nessa jornada. O seu papel é fundamental para que os seus filhos cresçam com qualidade de vida. Eu agradeço muito a minha mãe por tudo que ela fez por mim e graças a ela eu estou aqui hoje. Aproveitar e te convidar
para o nosso Congresso Internacional de Talassemia, que vai ser um sucesso este ano. A gente reúne inúmeros países para poder trazer a questão da talassemia no mundo. Então você é o nosso convidado especial para essa edição. As inscrições já estão abertas, vai lá, faça a sua inscrição e participe conosco deste momento tão importante que é o Congresso Internacional da Talassemia. O nosso podcast, ele vai ser por temporadas, então nós temos muito conteúdo para poder trazer para você, né, para os seus familiares, para o gestor de saúde, para todas as pessoas que estão engajadas nesse universo, não só da talassemia, mas das doenças raras como um todo, né? Porque a gente, em determinado momento, a gente converge alguma coisa, né? Na questão das políticas públicas, da luta pelos direitos. Então você também... A experiência do paciente. A experiência. Também, né? Então todos vocês são nossos convidados para este momento. É um momento importante para a Abrasta, é um momento importante para você que convive com a talassemia e é importante para toda a população brasileira esse nosso podcast Vozes da Talassemia. Um forte abraço para você que nos ouviu e nos acompanhou até aqui. Um beijo no coração da doutora Sandra, que é a nossa parceira, Perfeita. que está sempre aí conosco. Agradecer a Jana, que também vem compor esse time aí, trazendo essa importância da pesquisa para a talassemia no nosso país. Um forte abraço, fique ligado, comente, divulgue este podcast e até a próxima edição.